Esse episódio é um oferecimento de V3 Data, EMEG e Fervo Digital. Tá começando mais um episódio do Gestor, o seu podcast quando o assunto é gestão prática. Nós trazemos aqui os melhores gestores capixabas e nacionais para uma conversa aprofundada sobre as melhores práticas de gestão para que você consiga traduzi-las para o seu negócio e, consequentemente, destravar todo o potencial de crescimento da sua empresa. Meu nome é Bruno Rigamonte. Eu sou Gabriel Feitosa, entusiasta das boas práticas de gestão. E se você também curte o assunto, se inscreva nos nossos canais e vamos juntos compartilhar as boas práticas e os cases de sucesso do empreendedorismo capixaba. E hoje a gente está recebendo a gestora Jordana Espósito, ela que é CEO e fundadora da Bendito Fit. Jordana, seja bem-vinda ao Gestor. Obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigada vocês pelo convite, é uma honra e sejam muito bem-vindos também à nossa nova fábrica aqui da Bendito. Fiquei muito honrada com o convite, sou uma telespectadora assídua do podcast, então muito obrigada pelo convite. Cara, eu estava conversando, Jordana, com o Bruno, nessa terceira temporada, eu acho que a gente ainda não tinha tido a oportunidade de conversar com com um empreendimento, com uma gestora que realmente pegou ali o negócio do zero ali e construiu, né, o que você vem, essa jornada de crescimento que você vem tendo. E você, enquanto empreendedora, também está lutando aí por uma carreira bem bacana. Então, eu queria iniciar por essa jornada sua enquanto empreendedora, né? Como é que, voltando a alguns anos atrás, assim, como é que você se identificou com uma empreendedora, uma empresária, alguém que queria ter o seu próprio negócio? Em que momento você achou que isso seria assim, um bom negócio para se dedicar e investir seu tempo? A minha história com empreendedorismo começa lá em 2015, quando eu estava na faculdade de secretariado executivo, trilingue, porque eu queria ser assessora parlamentar ou queria ser secretária de algum executivo grande. Eu sempre tive essa clareza de que eu era boa em resolver diversas questões em diferentes temas e que eu era resolutiva e prática. Só que, vindo de uma família muito simples, eu não imaginava que eu poderia começar o meu próprio negócio com essa minha personalidade. Eu achava que eu precisava formar na faculdade, estudar, passar no concurso ou trabalhar para alguém. E lá, a primeira vez, eu ouvi a palavra empreendedorismo, tinha muito congresso com essas coisas e falavam muito sobre isso. E lá fui eu pesquisar e eu falei, cara, é isso que eu quero. Quando eu liguei para minha família e falei que eu ia empreender, eu faltei ser assim, deserdada não sou, porque não tinha herança para herdar, mas se tivesse, seria naquele momento. E voltei para Vitória, contra assim, a vontade da minha família, eu que achava que isso, na verdade, era eu largando os estudos e não pensando, porque vem de uma família que se preza, né, pela garantia do sustento, é muito estranho você falar que a pessoa vai largar de estudar e vai começar a estudar outras coisas e outras formas. Então, quando eu voltei para casa, a minha mãe falou assim, você precisa arrumar um jeito de ganhar dinheiro por enquanto. Vamos fazer aí o que você sabe cozinhar, porque eu já fazia umas receitinhas, eu precisava emagrecer. Eu voltei de Viçosa assim, com quase 15 quilos a mais, de tanto comer miojo, pipoca, cachorro-quente e festa. Eu era especialista também. Meus primeiros 6 meses em Ouro Preto, eu era especialista em miojo com aquele chinelão, né? Que era conhecido aquele frango empanado, né? Congelado. Ouro Preto é pior do que Viçosa. Dizem que assim, é igual. Eu fui em Ouro Preto 2 vezes, eu falei, isso aqui é insalubre, eu não volto mais. Então pensa como que era a realidade dele. A minha era um pouco melhor. Eu voltei de lá acima do peso, com a saúde, assim, que todo estudante que entra naquela vida de festa lá volta. Eu voltei para uma cidade que é voltada para a saúde, aqui em Vitória, né? A gente tem um pessoal que preocupa muito com o corpo, com estética. É diferente em muitos lugares do país, eu não vejo isso em vários lugares. E quando eu falei, vou entrar na academia. Aí minha mãe falou, então você vai lá fazer na academia, vender na academia essas coisas que você está fazendo, tá dando certo para você.
E aí eu comecei as primeiras receitas. Isso já inicialmente olhando como um business também, né? Como uma venda ou não? Era uma forma de ganhar um trocado. Aí minha mãe me emprestou R$100, que foi o primeiro capital inicial da Bendito, primeiro investimento, investidora. Minha mãe me emprestou R$100, a gente foi no supermercado e numa mesma noite, assim, a gente estava batendo papo, assistindo novela. Vamos. Então amanhã de manhã eu levo para academia. A gente preparou os lanchinhos, levei tudo numa bolsinha térmica, voltei com tudo vendido e com encomenda pro dia seguinte. E aí, na academia, começou boca a boca. Porque eu levei para vender na minha aula das minhas primeiras clientes, que hoje são minhas amigas. E elas começaram a contar para outra da academia, e conta pro personal, e o personal espalha para todas as alunas. Que eles falavam assim, aquela menina ali tá fazendo uma pizza com massa de batata doce. E naquela época, nos primórdios da dieta, as pessoas comiam o quê? Frango, batata doce. Ninguém sabia que qualquer outra coisa também fazia parte da alimentação. Era frango, batata doce. Todo mundo que era maromba era isso. Aí eu peguei e fiz uma massa de batata doce e um recheio de frango para pizza. E fez muito sucesso na academia. E o boca a boca foi viralizando. E ali eu falei, dá pra ganhar dinheiro aqui, hein? E em que momento vocês pensaram no nome, né, Bendito Fit, né? Porque acho que tem uma comunicação muito boa, né? Acho que algo que, ligado principalmente ao que você está colocando aí, inicialmente ligado à parte de emagrecimento, saúde, né? Cuidar da alimentação de uma forma um pouco mais saudável. Mas o nome Bendito também, ele traz uma certa leveza, né? Como é que surgiu esse nome? Eu falo que isso aí já era da minha fé. Deus colocou esse nome assim na minha cabeça e falou, deu estalo aqui assim, Bendito. Na hora, não foi muito planejado, não foi pensado, desceu o nome. Só que quando o nome desceu, já veio todo a estratégia de marketing por trás do nome. Eu dentro da casa da minha mãe, fogão de 4 bocas, torto, que ele já estava quebrado um pé assim, já pensava o que eu faria quando a minha empresa fosse grande. E aí eu comecei a fazer na casa da minha mãe. O Bendito, ele traz a imagem de que é abençoado, vindo dos céus. Então, eu falava que era o anjo da dieta, que estava chegando na casa das pessoas. Eu não tinha impressora, não tinha nada. Então, eu fazia no Paint. Naquela época não existia Canva para facilitar a nossa vida. Era Paint o que eu sabia mexer. Fazia uns textinhos e ia lá numa copiadora que tinha ali perto da UFES para imprimir colorido e colocar para as minhas clientes. Assim como eu imprimi as primeiras etiquetas, tudo foi lá nessa copiadora. E fui começando a pensar num brand disso, porque as pessoas sofriam para fazer dieta, as pessoas tinham trabalho para poder ir ao supermercado, lavar, cortar, não sei o quê. Então, se o anjo da dieta chegasse na sua casa e ainda trazendo uma reinvenção da comida saudável, uma coisa gostosa, seria abençoado. E aí, até hoje, a gente utiliza essa estratégia de comunicação que veio lá do comecinho, porque de fato veio de Deus. E essa comunicação visual que vocês utilizam chama muita atenção. Você chega aqui na indústria, é muito colorido, né? Muitas cores, e a identidade visual que você utiliza é também muito bonita, né? Então você chega, quando você passa aqui, você já sabe que chegou, né? Nós estamos no Civit aqui, você sabe que você chegou na Bendito. E o que eu acho mais interessante, né, nessa linha que eu falei, assim, de uma jornada bootstrap, né, empreendendo na raça, vamos dizer assim, sem os fundamentos, pelo menos naquele momento, né, de cores que você poderia utilizar, ou qual que seria o retorno financeiro daquele negócio que você estava fazendo, assim, muito realmente assim, na raça e fazendo o que tinha que ser feito, mas também sem o viés ainda, pelo menos, da formação técnica, né? Como que você buscou essa jornada de conhecimento técnico para te ajudar, né, nesse início e também, né, na sua jornada de 8 anos aí na Bendito também? Como eu sempre fui muito curiosa, aquela escolha da faculdade de secretariado executivo era por isso. A grade curricular tinham disciplinas curtas, assim, né, do período, mas eram disciplinas de marketing, contabilidade, administração financeira, gestão de pessoas, gestão de processos, organização de eventos, porque um secretário executivo, ele lida geralmente com todos os setores, ele precisa saber um pouquinho, pelo menos assim, do que aquela pessoa está falando.
E aí a disciplina da faculdade, a universidade era muito boa, né? Federal de Viçosa é referência mundial. Então, tudo que foi aplicado ali, eu absorvi muito. Diferente dos meus colegas que iam sempre para a área de linguagem, quase todo mundo entrava por quê? Porque o curso era trilíngue. Eu era a exceção. Eu entrei porque eu olhei a grade e falei assim, caramba, eu quero aprender isso aqui. Aí tinha direito, tudo. Então, com o pouquinho que eu peguei naquelas disciplinas, assim, sem especialização, mas feitas de coração mesmo, porque eu me envolvia nessas disciplinas e tirava nota baixíssima em inglês, por exemplo. Quem fez disciplina de inglês comigo? Misericórdia, gente. Passava vergonhoso. Falava, essa menina aí nunca vai pra frente. Certeza absoluta. Mas nas outras eu me identificava e gostava. Então, essa base que eu aprendi lá, pelo menos me ensinou a procurar no Google depois o que eu podia... Onde que eu vou? Então, cores. A primeira logo que eu fui fazer no Paint, mas eu procurei alguma coisa que pudesse, assim, com o meu conhecimento bem basiquinho, entrar nesse caminho. Um pouco de criatividade, um pouco da base que eu peguei lá na faculdade. Geralmente, quando a gente inicia uma jornada empreendedora, está ligado a um propósito, a uma identificação em relação a uma dor que a gente quer solucionar, a algo que a gente tem uma conexão muito forte com aquilo e que, de alguma forma, a gente entende que é possível expandir para mais pessoas que são os potenciais clientes, para serem as pessoas que vão potencializar aquele propósito, né? Eu entendo que para você isso estava conectado com uma necessidade, e aí muitos empreendedores no Brasil, né, a gente tem uma estatística que diz que muitas pessoas empreendem por necessidade. Acho que num primeiro momento foi muito o seu caso, mas num segundo momento acho que muito mais ligado a esse sentimento de você trazer a possibilidade das pessoas terem mais qualidade de vida, enfim. Mas acho que isso está muito ligado a você. Só que eu entendo também que numa jornada empreendedora, para que um negócio dê certo, é necessário inserir novas pessoas que tenham habilidades complementares. E eu queria que você contextualizasse um pouco sobre o seu marido, que hoje é talvez a pessoa que organiza a parte de finanças e talvez seja a pessoa que está mais ligada a essa parte administrativa, enquanto você comunicativa, mais comercial e também ligada mais à parte do cliente com o sentimento de propósito, consegue fazer essa comunicação de uma forma efetiva. Como é que foi essa história, essa jornada de vocês construírem isso em conjunto? Tudo que eu tenho de criativa e tem ideias, e vou alto, eu já tô lá bendito lá nos Estados Unidos, aqui na minha cabeça. O Matheus tem de organização, cuidado, cautela com os números, e ele sempre foi assim. Ele pega uma planilha de Excel e ele fica deslumbrado com aquilo e coloca as fórmulas. E ele me vendo trabalhar e, né, empreendendo, ele falou assim, vou te ajudar. Então, primeiro que ele me ajudou com o investimento, pegou o cartão, ele me ajudou fazendo a ponte, né? Minha sogra acreditou na namoradinha do filho. Sim. E emprestou o cartão, e a gente comprou um forno, um freezer e a máquina de cartão. E aí, o Matheus, me vendo passar perrengue, ele perguntava assim, quanto que entra, quanto que sai? Não sei. Eu pago as contas, tô tirando meu dinheiro. Tá ótimo. Tiro meu salário. Aí ele falava assim, tá, mas e o custo aqui dessa receita? É mais ou menos isso. Aí ele falou, não, vamos fazer uma planilha? Aí lá foi ele, jogou tudo no Excel, planilhou clientes, contatos, tava tudo ali no computador. Com pouco, o Matheus já estava ficando dentro da casa da minha mãe, no computador, enquanto eu estava na cozinha trabalhando. O número de pedidos foi aumentando, porque eu sempre investi não financeiramente, mas usava essa graça nas redes sociais, no Instagram. Foi minha primeira vitrine, minha primeira loja, durante 3 anos. Começou a aumentar o volume. Foi viralizando, os clientes pedindo. E eu gritava assim, Matheus, me ajuda aqui a rechear uma pizza. Matheus, na época a gente vendia suco, bate aqui o suco. Me ajuda aqui a bater um negócio. Despeja isso aqui pra mim, é tantas gramas. E aí, com pouco, o Matheus saiu do computador e já estava de touca no computador. Porque era lá e cá. Sempre me ajudou nas entregas, eu não sabia dirigir, eu tirei carteira. Com a Bendito, assim, com o dinheiro da Bendito, eu tirei carteira. Minha mãe me auxiliou com o primeiro carro no momento que eu mais estava precisando de conseguir fazer entrega, porque uma pessoa só não estava dando. Então, o Matheus entrou para organizar as ideias que tinham na minha cabeça. Sem ele, é tudo solto. Eu
vou pensando ideias e vou jogando no papel aleatoriamente, ou eu vou fazendo sem ter o tempo de escrever tudo e programar. Essa parte de gestão de projeto eu gosto. Mas quem tem essa ansiedade por fazer e ver executando logo, a gente põe a mão na massa antes de fazer um plano de negócio. Isso mostra a importância de ter sócios complementares, né? Entendo que muitas vezes isso é muito negligenciado, ou você acaba tendo pessoas que sabem fazer a mesma coisa, por exemplo, pessoas que têm um viés muito comercial, e aí as duas pessoas vão querer vender, mas de alguma forma o negócio não para de pé com os fundamentos, né? E aí toda a jornada depois ela acaba não sendo possível exatamente por conta disso, né? Essa parte complementar de sócios também e a visão empreendedora, né, novamente, que eu acho que é fundamental, que você tem que acreditar no seu projeto e, cara, se você não acreditar, quem vai, né? Então, assim, é interessante a jornada de vocês, né, na casa da sua mãe, iniciando ali, né, esse projeto, né, que eu tenho certeza que durante esse momento da etapa da Bendito também, provavelmente em alguns momentos vocês falaram, cara, será que é isso mesmo que nós vamos fazer? Qual que é o crescimento que nós vamos, né, projetar e tal? E eu queria pegar justamente em que momento que vocês saíram da casa ali, fizeram o primeiro movimento, vou chamar assim, de profissionalização, vou colocar dessa forma, de sair ali da logística própria da produção dentro de casa para um primeiro espaço mais organizado, né? Não que a casa da sua mãe fosse desorganizada, mas que ali um local mais próprio e adequado para a produção. Essa parte aí, ela é meio que tem dois lados da história. Primeiro que a casa da minha mãe já estava ficando impossível. A casa da minha mãe já era Bendito e a minha mãe morava de favor com a gente, praticamente. Porque assim, ela só tinha o quarto dela. A sala era caixas de entregas que iam sair. Detalhe, minha mãe morava no quarto andar de escada. A gente subia com caixas de frango, verdura e descia com aquele monte de pedido assim na mão de caixas. Então, isso já estava ficando mais... A gente continuava ali. E a gente foi fazendo parte elétrica, colocando freezer durante a casa inteira. E eu falava, meu Deus do céu, daqui a pouco a gente está com congelador na sala ou nos quartos. Um quarto era o meu quarto, o outro quarto era escritório e foi ficando muito cheio. E eu, na época, quando fazia UFES, eu iniciei a faculdade de nutrição e durante uma das aulas da disciplina que eu mais gostava, que é voltada para entender os alimentos, as propriedades, o que eles importam, foi sobre o congelamento e a professora soltou assim... isso aí não é igual ao da Jordana, porque o da Jordana nunca vai ter esse equipamento, que era um ultracongelador. E eu saí da aula assim, metade frustrada e metade... Sabe aquela raiva que te motiva? Você, aquela pessoa falou que eu não vou fazer isso, então eu vou? Agora eu vou. Então, muito obrigada, essa professora, porque se não fosse você, talvez eu nem tinha tido a primeira loja naquele ano. Eu saí de lá procurando o ultracongelador. E a nossa primeira ideia foi assim... Como que a gente vai içar um ultracongelador para o apartamento da minha mãe? 2 meninos. A gente não pensava em ter um negócio. Aí eu conversei com uma amiga minha que era arquiteta, ela estava abrindo muita loja. Eu falei, o que eu preciso, Carol? Inclusive, ela foi arquiteta de todos os projetos da Bendito. Carol, o que eu preciso para poder montar uma loja? Ela falou, você vai precisar de mais ou menos 100 mil reais. Aí eu já caí para trás. Para montar a cozinha, o ponto. Eu falei, Matheus, onde que a gente vai arrumar 100 mil reais? Aí pegou 4 cartões de crédito com a minha sogra. Cada um vencia numa semana. Então, a gente vendia, pagava o cartão. Vendia, pagava o cartão. Contratamos as 2 primeiras pessoas e fomos para a primeira loja. Onde que é a primeira loja? Primeira loja na Enseada do Suá. Bacana. E aí, a partir disso, eu entendo que hoje a gente está falando aí de uma jornada, que a gente está nesse espaço que vocês recentemente vieram para cá e imagino que fruto de muito trabalho, obviamente, mas também de algumas situações inesperadas, né? Vocês talvez não estavam esperando encontrar um espaço já praticamente numa estrutura que tinha um pouco desse contexto de alimentação, enfim, mas que obviamente precisava de muita reforma, né? De inserir muitos equipamentos. Mas eu queria entender como é que foi esse processo de construção, né? Com capital próprio, em um determinado momento, mas com um certo grau de alavancagem, que é o conceito que a gente chama de bootstrap, né? Que é crescer com o próprio capital, mas também, de alguma forma, tendo um certo grau de alavancagem. E aí vale a pena contextualizar um pouco sobre isso.
as pessoas, né, alguns empreendedores, muitas vezes têm uma certa dificuldade ou não querem se endividar porque falam, poxa, ou que a família em algum momento acabou quebrando uma empresa porque se endividou, ou porque de alguma forma ela não gostaria de captar algum recurso com um banco ou algum terceiro, mas com um nível interessante, né, de um certo grau de alavancagem, que seria esse certo grau de endividamento, você consegue, tendo um plano estratégico, um plano orçamentário bem adequado, fazer caber todas aquelas parcelas futuras de amortização mais juros para que o projeto consiga evoluir. Como é que foi essa jornada de vocês, da primeira loja da Enseada, para vocês começarem a ter hoje uma loja em Vitória, uma na Serra, e imagino que uma que já vai ser inaugurada em Vila Velha, junto com essa que não sei nem se a gente poderia estar falando disso. Deu uma informação privilegiada aí, galera. Vai saber em primeira mão. A gente ainda não divulgou, mas não tem problema. Mas até pegando, Jordana, um pouco dessa história que eu tive na loja da Rio Branco, e quando eu visitei lá vocês já tinham saído da Enseada, foram lá para essa nova loja, né? Isso. E expandiram lá, e eu lembro que foi num momento, talvez 1 ano e meio atrás, e que, cara, tinha freezer para tudo quanto era lado. Não cabia, mas você a chegou produção, lá. eu lembro que a produção, eu entrei no quartinho lá, que era é mais ou menos como você falou da sua mãe, né? A sua mãe só tinha um quartinho lá, aparentemente vocês também só estavam com uma salinha para fazer o ADM e todo o resto era produção e estoque, né? Então, pegando o gancho dessa jornada até chegar aqui, mas também essa passagem aí pela loja da Rio Branco também, que eu imagino que ela tenha tido um papel fundamental aí na história. A loja da Rio Branco foi depois da gente conversar com o Walter Bernardina. Vocês também já tiveram o prazer de conversar com ele. Verdade. O Walter viu que a gente estava trabalhando, e ele foi a primeira pessoa a falar pra gente sobre a importância de delegar tarefas. Ele falou, vocês precisam começar a contratar e é assim que funciona, façam dessa forma. Encorajou a gente a crescer. E aí, quando a gente saiu da loja, tinha aproximadamente 30 metros quadrados a minha primeira. E aí, a segunda, 300. Então, assim, pra gente, 5 anos ali. O Walter chegou lá na obra e falou assim, mas, gente, vocês não vão durar aqui 1 ano. Aí eu e o Matheus, a gente cochichou assim, é porque ele não conheceu o primeiro lugar que a gente ficava, porque era muito pequeno. E a gente imaginou que era muito grande. Foi dito e feito. 1 ano que a gente estava ali, a gente bateu a meta financeira do espaço antes de 1 ano. A previsão era bater em dezembro, a gente, em agosto, bateu a meta. E sempre foi assim, a gente bate a meta antes do prazo estabelecido. E lá começou a ficar pequena, e lá vai ajuste, coloca freezer, coloca isso, coloca aquilo. E foi aí que veio a segunda pessoa que foi lá visitar a gente também, foi o Rogério Salume. E aí eu falei, Rogério, tô olhando aqui o ponto aqui da frente, ó, eu vou mudar a cozinha pra lá, aqui vai ser a loja e vai estar resolvido. Aí ele falou assim, tá maluca? Você é empreendedora, bicho, daquele jeito do Rogério. Empreendedor corre risco mesmo. Tem que ser maluco. Você tem que ir para um lugar grande, Jordana. Cresce, vocês vão crescer. Você e o Matheus vão ser gigantes. Aí eu olhei para o Matheus é essa pessoa que olha os números, o investimento e tem medo de arriscar. Isso é ótimo, porque eu não tenho. Eu penso, e já bendito já existe lá nos Estados Unidos e já tem 1 milhão de lojas. E o Matheus, ele tá ali no financeiro. Quem lida com o número, ele sabe a realidade. E foi a primeira vez que eu falei assim, Matheus, eu tô com medo. Porque para dar esse passo aí, é arriscar muito. E o Matheus e eu, a gente passou meses conversando sobre essa conversa com o Rogério, sobre tudo que ele falou. E em dezembro, nós falamos assim, vai rolar. Vamos pegar esse ponto gigante que foi. Aí a gente chegou aqui no ponto, pela segunda visita, porque o corretor ligou muito e insistiu pra gente voltar aqui. E eu falava, cara, não tem dinheiro pra esse negócio. E eu pensava pro outro lado que o Rogério tava falando assim, você tem que ir pra um lugar muito grande, e aquelas 2 vozes assim na sua cabeça, a voz da razão que fala, para de ser maluco, e a voz do Rogério falando, tem que ser maluco, empreendedor, se não correr risco, não é empreendedor. E aí eu cheguei aqui na porta, tava sentado
no meio-fio, o José Darcy Torres, que é o proprietário do galpão. E eu falei, Matheus, ele é mentorado do Rogério. Vou falar pra ele por que eu tô aqui. Aí eu peguei essa história que ninguém sabe. Eu cheguei e falei com o seu Darcy, falei, olha aqui, quem falou que eu tinha que vir para um lugar desse tamanho foi o Rogério. Ele acreditou na gente. Aí ele ligou de vídeo pro Rogério e falou, tô aqui com uma menina, você conhece ela mesmo? Aí ele pegou e falou assim, Jordane, Matheus, eles vão ser gigantes, pode alugar para eles. E na hora, assim, depois, no final da visita, seu Darcy, ele é um pai, né? Ele é um pai de uma família muito grande, assim, ele é um pai literalmente como trato com pessoas, engraçado, divertido. Ele já entregou a chave, assim, na mão do Matheus e falou assim, toma, é de vocês, leva pra casa. Aí o corretor ficou olhando e a chave foi lá pra casa naquele dia. Sem a gente ter nada definido, eu não tinha condições de pagar o valor do aluguel daqui. Coloquei a chave do lado de Nossa Senhora, que eu sou devota, estava lá na minha sala e falei, tá nas suas mãos. Tá entregue. A Bendito bateu um auge de faturamento, assim, provando que precisa sair dali. Precisa de crescer. E foi aí que a gente deu esse passo de estar aqui, mesmo sendo contraditório até financeiramente, você olhar e falar, mas o empreendedor tem que ter isso, ele tem que olhar e falar onde está a sua capacidade de produzir, de vender, e foi que a gente veio parar aqui. E é interessante porque você hoje está produzindo mais ou menos 1.000 a 2.000, né, produtos dia. E aqui, nesse espaço novo, você tem capacidade de chegar até 1 milhão dia. Né? Então, você tem capacidade de crescer significativamente o seu negócio, a sua capacidade produtiva. Você está sendo moderado aí, né? Que é de crescer absurdamente, né? Então, assim, cabe todos os sonhos aí nesse novo espaço, né? Assim, como é que você está também, vamos dizer, segurando um pouco a emoção, mas também colocando esse projeto de longo prazo aí. Claro que você chegou aqui, você estava falando antes que seu primeiro desafio é organizar a casa, organizar tudo que vem com um novo empreendimento como esse, mas olhando assim também para frente, assim, o que cabe de sonho dentro dessa nova indústria aqui, dessa novo espaço da Bendito? Eu sou extremamente sonhadora. Tudo que eu chego, eu acho que foi porque um dia eu sonhei, eu pedi a Deus e Ele me entregou o que estava. Então, todos os dias eu ouço podcast no caminho e hoje não vim ouvindo no caminho porque eu estava pensando na minha estadia aqui na cadeira respondendo para outras pessoas. Então, aqui dentro cabe a expansão da Bendito, que é um negócio que faz parte da minha alma, e a partir daqui, aí já tem mais uma informação privilegiada, plano desse segundo semestre, a gente está organizando, além de organizar a Casa Nova para entregar melhor aqui para o público, né, que a gente já tem da Grande Vitória, para Bendito ser franqueada também. Então vai virar a gente recebe ligação todos os dias, assim, não estou sendo exagerada, às vezes mais de uma, de pessoas perguntando se a Bendito é uma franquia e como que faz para comprar a franquia, olhando pelo nosso Instagram. E faz uns 2 anos que eu ligo e falo, não é uma franquia, não é uma franquia. E agora que a gente está aqui, a gente já conseguiu falar assim, agora dá para ser. Porque apesar dessa loucura de empreender, da gente ir na frente e depois ir construindo, eu e Matheus, a gente sempre teve muita clareza em que as coisas precisavam ser feitas da forma correta e bem feita. Então, a gente primeiro veio para cá, construiu estrutura, investiu, mesmo que ficasse no déficit desses meses que a gente estaria aqui, tocando 2 lojinhas pequenas, justamente para poder ter a casa preparada e pronta, está em construção ainda, vocês visitaram, perceberam que a gente ainda está ampliando tudo para dar esse passo com tudo pronto, que é diferente que a gente encontra no mercado. As pessoas querem transformar em franquia e sair vendendo e depois pegar o dinheiro do que a pessoa entregou para tocar o negócio. A gente fez a via diferente. A gente quer fazer o nosso negócio ficar robusto, forte, para vender o que a gente acredita. Porque se foi rentável para a gente, não vai ser para as próximas pessoas, porque tem qualidade e solidez aqui atrás, na base. Um exemplo claro disso é, por exemplo, o Go Burger, né, que ficou durante muito tempo em Vila Velha.
tem a rua 15 de Novembro, não sei quem conhece a Praia da Costa, na cidade de Vila Velha. Foi talvez o primeiro empreendimento, né, de alimentação ali naquela rua, e o Go Burger sempre foi muito procurado, primeiro para sair de... Ninguém entendia por que continuava na cidade de Vila Velha apenas, e depois de muito tempo foi para Vitória. E ele está fazendo essa mesma movimentação, né? Acho que isso, quando vem para uma demanda do público, de você ter uma expansão disso, é sinal de que, primeiro, você tem um produto de qualidade, porque você consegue fazer marketing, você consegue fazer uma venda minimamente, mas se o produto não for bom, aquele cliente não vai retornar. Eu imagino que com vocês acabam tendo essa possibilidade, né, de recorrência, Sim. trabalhando principalmente com produtos congelados, que o cliente consegue se programar, consegue facilitar muito o dia a dia do cliente. Isso facilita muito desse cara retornar para comprar de vocês e, naturalmente, quando as pessoas gostam muito do produto, uma demanda por franquia passa a ser mais interessante. O que eu queria entender de vocês é que, ao longo desse tempo, vocês foram testando também os produtos que eu imagino que vocês tinham de carro-chefe, mas vocês foram inovando em termos de produtos, né? Como foi essa possibilidade de ir pensando novos produtos, novas receitas? E aí, se você puder também trazer um pouco da experiência que a sua família tem de receitas, enfim, acho que isso é bem bacana. Comunica com muitas pessoas. A minha história é muito assim também, de família italiana, que tem essa abordagem. E como que vocês chegaram nos produtos que vocês têm hoje, que são carro-chefe, mas os produtos que são as novas linhas, que têm feito muito sucesso também, né? Então, os produtos, eles foram surgindo da minha curiosidade atrelada à minha necessidade. Eu sou muito curiosa, eu pesquiso tudo, eu leio sobre as coisas que me interessam e eu precisava emagrecer. Então, eu sempre gostei de comida boa também, porque minha família cozinha muito bem. Minha avó era muito famosa na cidade dela pelas coisas que ela fazia para comer. Todo mundo da minha família tem uma mãozinha abençoada ali para comida. E eu falei, desse jeito aqui não dá para fazer, porque família mineira adora coisa gordurosa, a mistura com o italiano é massa, e a minha família quase toda é obesa. Então, eu falei, preciso ser diferente. O que eu vou fazer? Aí eu peguei o livro de receitas da minha mãe, que foi escrito há 38 anos atrás, praticamente, e fui adaptando. A minha mãe fazia esfirra pra gente, salgadinho assado. Falei, mãe, a gente tem que deixar isso aqui 100% integral. Vamos colocar fibra, colocar mais proteína para melhorar. Deu certo, ficou bom. A massa da pizza foi uma invenção louca da minha cabeça, que eu peguei uma coisa que eu fiz e eu falei, se eu abrir isso aqui? Um abenço. Na massa da pizza. A massa da pizza foi uma coisa louca da minha cabeça. Eu tava ali enrolando um negócio, falei, e se eu abrir isso aqui? Abri com uma garrafa de cerveja, assim, a primeira para ver. Funcionou. Assei e falei, caraca, uma pizza saudável, sem glúten. Falei, funcionou. Então, eu fui unindo o conhecimento que, aos poucos, eu fui adquirindo na faculdade de nutrição, em relação à propriedade do alimento, propriedade mesmo, o que dá liga com o quê? Com o paladar, que a gente que vem de família que gosta de comer, de fartura, de mesa cheia, família grande, a minha família é gigante. Então, a fazer com que a comida da dieta naquela época era muito triste, era isso, era o frango com batata doce, aquele whey péssimo, sem gosto. E eu falei assim, não, dá para ser saudável e dá para fazer coisa gostosa. E aí eu fui, né, na época comecei sozinha, mas até hoje, agora já tenho equipe que me ajuda nisso, às vezes eu só dou a ideia, as meninas testam aqui, depois eu aprovo, eu venho e coloco um pouco a mão na massa, mas essa é um pouquinho de olhar para o lado e falar assim, o que o meu cliente ia gostar de chegar em casa e comer de forma prazerosa, mas sem comprometer a saúde dele. E hoje, inclusive na Bendito, a gente está tendo que fazer uma reedição dos pratos mais vendidos, uma transformação até assim do nosso cardápio. Não posso tirar eles, porque senão dá confusão na loja. Mas o público, em geral, mudou a forma como eles interpretam a alimentação. Há 8 anos atrás, você não via as pessoas tão preocupadas em dieta, saúde, nutrição, treino, suplementação, vitamina na veia. Foi uma coisa que foi surgindo, né, e melhorando, e eu acho que está crescendo cada vez mais. Então, o público mudou.
Hoje, os meus clientes já chegam na loja com informação do nutricionista que eles precisam comer 200 gramas de proteína e 100 de carboidrato para tal especificação, ou quem está emagrecendo precisa comer 150 de um, 150 do outro, 130 de um, 100 do outro, ou é um carboidrato, eu tiro isso. As pessoas já chegam muito mais informadas. E foi aí que a gente já fez outra reviravolta na Bendito, que foi ter contratado uma nutricionista comercial. Então, hoje, no meu time comercial, eu tenho uma nutricionista para dar suporte no atendimento. Tanto a pessoa chega lá e fala qual é o objetivo dela, a Isa conversa, explica se você quer conversar pelo WhatsApp, ela te liga por chamado, ou tira suas dúvidas ali. Ou se o seu nutricionista passou uma dieta, como a gente não consegue fazer dieta personalizada para as pessoas, porque em nível de produção industrial isso é inviável, a Isa está lá para converter essa dieta e falar, olha, dentro do que o seu nutricionista te falou, isso aqui, isso é justa. Então, olhando as dietas que chegavam, que eu fui percebendo, eu falei, gente, tá aumentando a quantidade de proteína, tá diminuindo o carboidrato, tá mexendo isso e aquilo. A gente está passando por um reposicionamento dos nossos pratos para melhorar ainda mais a composição nutricional para atender o público de hoje. Um dos produtos que me chamaram a atenção, né, que vocês têm, é o Bendito Baby, né, a marmita para crianças a partir de 6 meses, né, ou com introdução alimentar. Dentro desse processo de desenvolvimento, como que surgiu a ideia, né, do Bendito Baby, desse produto especificamente, e ele está ligado com o fato de ter chegado a Malu ao mundo? Como é que foi esse momento de criação aí desse produto especificamente? Eu falo muito no meu Instagram que o empreendedor não tem um dia de paz. Não tem. Então, quando a gente estava na obra da Rio Branco, que pensa, eu estava saindo de um negócio de 30 metros quadrados, estava indo para um de 300. Estava saindo, tinha 3 pessoas que trabalhavam comigo. Lá iam, pelo menos, para começar, eu precisaria de 10. Eu falei, tô meio esquisita essa semana. Sonolenta, meio sonsa. Tava indo trabalhar, peguei um teste de gravidez, comprei. Aí, passei o dia com esse teste no carro, tocando minha vida normal. Quem mexe com obra, gente, não tem tempo de ficar pensando em outra coisa, tá ali tocando a obra. Falei com o Matheus. No meio, assim, no final do dia, umas 7 horas da noite, no meio da obra, falei, Matheus, hoje eu comprei um teste de gravidez porque eu tô meio esquisita. Aí ele falou assim, faz logo. Não tinha lâmpada no banheiro. Banheiro de obra, como que é? Os pedreiros, eles penduram um fio na lâmpada, assim, de vários lados. O vaso tava todo sujo. E o Matheus falou assim, faz agora, pelo amor de Deus, não vou aguentar chegar em casa pra ver isso. Aí lá fui eu naquele banheiro fazer um xixi. Pra sair, não tinha nem lâmpada. Eu peguei o celular pra poder iluminar o potinho que tem que fazer xixi pra conseguir acertar o buraco. Coloquei, desci. O tempo que eu desci a escada, assim, positivo. No meio daquele caos que a gente estava vivendo da obra, veio a nossa estrela, assim, da nossa casa. Maria Luísa, ela é luz, ela é alegria, ela é tudo que a gente chega cansado e ela tá lá, sorrindo. Veio minha gravidez, eu passei muito mal no começo da minha gestação. Eu tive uma particularidade que a gente passa mal o dia inteiro e acaba que fica inviável fazer outras coisas. Então, eu tive que aprender a delegar na marra, o que até para mim, no momento, era indelegável. Eu fiquei muito tempo sem conseguir estar presente na Bendito. Era assim, a minha equipe comercial entrou, graças a Deus, todo mundo foi maravilhoso naquela época e deu tudo certo. As meninas tiravam dúvida, eu mandava no WhatsApp. Tá, às vezes eu estava dentro do banheiro, passando mal e mandando... respondendo. Então, eu aprendi a delegar na marra algumas tarefas. Teve que ser assim para o negócio continuar acontecendo. Ali, naquele momento, foi a segunda vez que eu percebi que o negócio não era meu mais. Não era o sonho da Jordana, não era mais as minhas vontades, meu desejo de ganhar dinheiro, de crescer. Era famílias, pessoas trabalhando, gente envolvida e que... independente da minha presença, o negócio ia acontecer. Poderia mudar a forma de pensar, de tocar a gestão de projetos, das ideias? Poderia. Mas aquilo ali existia. E eu comecei a olhar com outros olhos. Passei minha gestação, final, a Bendito deu mais outro salto, porque no meio das orações eu sempre falava assim, Deus, todo meu lucro está reinvestido. De onde eu vou tirar dinheiro para sustentar uma criança? A criança é caro. E aí, o faturamento só foi aumentando.
aumentando meta, batendo atrás de meta, e as meninas me ligavam desesperadas, falavam assim, Jô, a gente vendeu tantas pizzas para amanhã, não tem. Mas a gente já está aqui na cozinha fazendo. Quem? A minha equipe comercial. A minha equipe comercial sabia a receita, porque a gente era uma empresa pequena, elas sabiam a receita e às vezes tinha massa pronta, elas se paramentavam todinho, me mandavam foto e ficavam lá, fazendo o que eu fazia antes, às vezes até meia-noite e tudo. Então, assim, a cultura, elas foram fazendo isso. Malu nasceu, começou a minha fase de voltar a trabalhar quando ela foi ficando maiorzinha e fui tentando chegar mais perto da Bendito. Foi o momento em que eu deparei que era muito difícil. Eu já atendia mais de 1.000 clientes por mês, chegar em casa e preparar 5 comidinhas diferentes para o bebê. Porque o pediatra passa isso. Tem que ter 5 grupos alimentares, 5 cores diferentes no prato em todas as refeições. Eu falava, caraca, Matheus, faço comida para 1.000 pessoas, não me dá o trabalho que dá cozinhar uns pedaços de cenoura, o negócio aqui, que é isso? Aí, uma das conversas com a pediatra, ela falou assim, pode congelar sem problemas. É uma coisa que a gente já sabia da faculdade, eu já vendia comida congelada, eu já sei que não altera o fator nutricional, mas você fica tão tantã, assim. E aí eu comecei a fazer comida para Malu. Aí eu levava comida para tudo quanto é lugar, minha vida ficou muito mais prática. Eu falei, Matheus, é a hora. A gente tem que fazer a linha Baby, porque se para mim é difícil, imagina para uma mãe que acabou de sair da licença maternidade, que é justamente quando bate a tal da introdução alimentar. E a introdução alimentar é uma nova fase completamente diferente na vida da criança. Parece que brota um outro bebê ali na sua frente, que joga comida pro teto, pro alto. E falei, tá difícil, imagina para mim, para as outras pessoas, né? Então, a gente criou a linha Baby. Hoje ela já tem um faturamento que ela poderia virar um negócio à parte. Mas a gente resolveu incorporar na Bendito mesmo. Daqui a um pouco vai virar um grande grupo, assim. Mas veio do nascimento da Malu e da minha experiência como mãe na introdução alimentar. Eu imagino que dessa complexidade que o negócio foi tendo, né? Principalmente de ter que começar a delegar, de ter um processo bem definido, de ter uma estrutura maior, de fazer algumas mudanças de localização ao longo do tempo, e aí você acaba tendo uma mudança no processo, porque o local onde o insumo chega é diferente, a produção está num local diferente, você tem equipamentos diferentes, e tudo isso passa a ser um desafio muito grande quando a empresa está fazendo isso de uma forma acelerada, que eu entendo que vocês estão um pouco nesse momento e passaram nisso em alguns diferentes momentos também. Como que vocês foram se organizando em termos de equipe, né? E também em termos de processualização para garantir, primeiro, a padronização dos produtos, né? Então, se as pessoas gostam de um determinado produto, elas querem consumir aquele produto com a mesma qualidade, com a mesma gramatura, muitas vezes, né? Com o mesmo aspecto, mas principalmente olhando para dentro, né? Como que vocês conseguem garantir hoje essa qualidade, né? De uma mãe que é preocupada com a introdução alimentar, de ter os produtos muito bem definidos, mas também quem está se preocupando com a sua própria saúde, de ter também esses produtos muito bem feitos, assim como sempre foi executado, né? Escalar negócios na área da alimentação é um desafio gigantesco. Porque a forma como você faz uma receita na sua casa, o modo de preparo é um. Se você precisa projetar aquilo para produzir para 20, 50 clientes, é outro. 200, 300 é outro. 1.000 clientes é outro, completamente diferente. Muda equipamento, muda o tamanho da panela, a área de contato do alimento com a superfície do metal. Então, tudo muda. Então, todas as vezes que a Bendito deu um salto e, assim, parece que cai num grupo de WhatsApp, assim, vamos todo mundo pedir Bendito Fit hoje? Aí chega aquele monte de cliente, de uma avalanche. Sempre assim, nunca foi tão gradativo. Estava crescendo, mas tem picos que vem muita gente de uma vez só. E nesses momentos, eu paro marketing, paro tudo, porque não dá. Não é igual um curso online, que você grava o curso e consegue dissipar ele para todo mundo. Não é uma tecnologia que você vai contratando suporte e vai... Não, a receita muda tudo. A ficha técnica, o
o rendimento da receita muda conforme a gente vai crescendo. Por exemplo, ali atrás a gente tem um bonito chamado forno combinado. É a primeira vez que eu consigo ter um. Primeiro porque lá na Rio Branco não tinha nem capacidade de energia elétrica para ligar esse tipo de equipamento, uma área residencial. Então eu tenho que pedir para a EDP colocar um poste na frente para mim. E aí, esse bonito aqui, ele faz as coisas mais rápido, mas aí o vapor de água sobe, então a receita rende menos e muda completamente isso. Então, para a gente crescer na Bendito, a gente sempre teve que ter muita clareza que os processos mudam, a gente tem que estar flexível em relação a isso. A gente quer crescer, a gente vai olhar e falar assim, vai lá calcular a ficha de novo. Começa tudo do zero. A vinda para cá fez com que a gente mudasse todos os nossos processos 100% do zero. Da logística que chega a mercadoria, com armazenamento, higienização, produção, tudo teve que mudar. E eu apareci muito no Instagram da loja falando, gente, duas coisas, estamos com um volume muito grande de clientes, estamos de mudança. E esse volume, eu não vou dizer não para você, que é meu cliente, e falar assim, não posso te atender. Não vou baixar as portas da minha loja. Eu vou aprender a produzir nesse novo modo, contratando gente especializada, mas isso precisa de calma, de paciência. Então eu tive que várias vezes falar com as pessoas, sabe isso que vocês estão acostumados, de chegar aqui na loja e ter muito produto, de eu entregar na sua casa hoje mesmo, no mesmo dia? Vai ter que esperar, porque o volume de gente que chegou foi tão grande que não dava tempo de produzir. A loja da Serra eu tive que fechar para balanço, porque não tinha estoque. Em fevereiro, carnaval, eu falava, gente, cadê as pessoas? Estão pulando carnaval, não? Da época, tá todo mundo preocupado em cerveja e tudo, e foi chegando muito cliente, e a gente nessa transição, definindo 100% dos nossos processos. Desde a forma como é feita a apuração da água que desce da pia, para saber se essa água está potável e tudo. A troca da caixa d'água que a gente faz para poder vedar 100%, tudo teve que ser mudado aqui. Então, tanto eu quanto o Matheus, a gente está passando por um período de contratar essa equipe, primeira vez que a gente está contratando mão de obra especializada, pessoas de formação superior, quando a gente vê que num lado vai funcionar mais, por exemplo, a Cristina, que veio comandar a nossa equipe de cozinha, é uma mãe, dona de casa também, mas a formação dela é na área da engenharia civil. Ela tem especialidade de comando de processo, tem conhecimento em ISO e tudo isso, mas ela não era da área de culinária. Então, ela veio para trazer o conhecimento dela para organizar essa parte de gestão aqui. A Carla, que trabalha com a gente também hoje na cozinha, ela é nutricionista acostumada com unidade de alimentação e nutrição hospitalar, que é uma cozinha 24 horas rodando. Então, a expertise dela para Bendito, que funciona em horário comercial, já era muito para a gente que veio. Eu, Matheus, 2 auxiliares de cozinha e uma atendente de loja. A primeira vez que a gente está contratando essa equipe robusta para que em cada setor a gente vai tocando os processos. Só que quando a chegada dessa equipe, suga muito também do empreendedor. Sem dúvida. E às vezes eu tento falar isso nas minhas redes sociais, assim que as pessoas veem meu dia. Às vezes, teve um período que eu trabalhei 20 horas por dia, eu e o Matheus, durante a transição da Bendito para cá. E as pessoas falavam, isso é loucura, precisa se organizar mais. Eu falei, gente, quem não empreende não entende o que está acontecendo nesse processo, porque não é porque eu não quero delegar, porque tem aqueles comentários, né? O Instagram é uma fábrica de gente que dá pitaco. É assim, por que você não contrata alguém para fazer isso? Por que você não vai coloca um pé no freio agora? Gente, quando você pegou já R$1 milhão e investiu, não tem como você colocar pé no freio, não. O boleto tá ali, você não vira pro banco e fala assim, desculpa, eu tô cansada hoje. Tem como esse boleto vir semana que vem para eu tirar férias? Não. A gente tem um compromisso. Eu costumo dizer que uma das melhores motivações é você ter um boleto para pagar. Que motivação. Falei isso hoje com meu primo. Jordana, tem um aspecto, quando eu estive lá visitando vocês, você e o Matheus, e justamente olhando para esse momento, talvez, que você está fazendo de decisão, né, de endividar, os diversos cenários que são possíveis dentro de um negócio, entrada de um sócio, o endividamento, que foi a opção que vocês acabaram fazendo. E eu lembro que lá, assim, eu fiz uma pergunta para você que me chamou a atenção a sua resposta naquele dia,
que era assim, e se em algum momento tiver a oportunidade, por exemplo, de vender a Bendito? E aí você falou assim, meio que no bate-pronto você respondeu, Gabriel, não tenho apego, assim, a minha visão é de realizar negócios, de ser uma empreendedora. E por isso, sempre quando estou falando de algum case de empreendedorismo, eu cito esse caso porque me marcou a visão empreendedora que você teve. Então, acho que, assim, para a gente fechar esse bate-papo, né, que você falou que você escuta, mas a gente já queria te trazer há bastante tempo aqui para o podcast. Eu falei com os meninos, falei, vamos lá, vamos gravar lá na fábrica nova, porque é emblemático para o momento também que vocês estão vivendo. Mas o que você pode dar de conselho, ou qual que é a sua visão de como um empreendedor tem que realizar o negócio dele, né, e colocar o sonho ali e efetivamente ser um realizador, assim, como que você se vê nesse papel e que dica que você daria nessa jornada toda que você está construindo com apenas 29 anos, né? Então, qual que é a sua visão de empreendedorismo aí? Nessa compilado todo, né? Essa parte de vender a Bendito vai muito do que eu acredito e acontece o seguinte, eu criei o negócio mesmo, né? Esse propósito, ele falou sobre a necessidade, né, que a gente tem de começar um negócio, foi financeira. Eu precisava começar um negócio porque eu tinha que pagar conta, porque eu tinha que... primeiro, porque eu era uma menina que tinha largado a faculdade e voltei para casa da minha mãe, então precisava ter um dinheirinho. E aí depois eu quis ter o meu primeiro apartamento, então precisava pagar as contas da minha casa. Hoje eu tenho uma filha para sustentar. Então, foi aquela necessidade financeira que me moveu, que eu acredito que move 90% dos empreendedores que tocam o negócio e fazem acontecer. É essa boleto, não tem motivação maior que o boleto. E ter começado dessa forma me fez descobrir que, de fato, eu estava certa. Quando eu saí lá da faculdade, que eu vi que isso é para mim. Hoje, a minha cabeça, ela pensa em negócios 24 horas. Às vezes eu tenho que me frear. Eu estava hoje me organizando para o podcast, fazendo uma coisa, eu mandei para o Matheus um compilado. Eu falei, meu próximo negócio é esse aqui, vai faturar tanto, se eu atender tantos clientes por dia, eu vou ter isso aqui de margem e vou tirar isso aqui no final do mês. Aí ele falou assim, menina, muita informação para uma cabeça só. Aí eu mando para ele, porque ele organiza, depois ele que vai planilhar essa minha ideia. E o negócio já está aqui, está na minha cabeça. E por que eu não consigo tocar ele agora? Primeiro que vocês que são da área sabem, é muito difícil conseguir gente para trabalhar. É o maior gargalo de todos os empreendedores que eu converso. Até quem tem muita grana para movimentar um negócio, que é algo que eu não tinha, eles têm esse gargalo de gente. Então, eu penso em vender porque o que me move, o meu coração, foi inicialmente financeiro. Então, se eu conseguir sair daquela pessoa que começou um negócio com R$100 e chegar no final da minha jornada e falar assim, a Bendito foi vendida por 10 milhões, para mim já é assim, o suprassumo da felicidade. O ciclo começa e termina, e pode entrar uma empresa que tem mais capacidade de gestão, de tocar esse negócio, porque eu também tenho muita clareza que eu estou aqui aprendendo, estou tocando o negócio, mas tem gente muito melhor do que eu para fazer o que eu criei expandir. Muito mais know-how para isso. Então, por que não? Se um dia essa oportunidade surgir, não chegar alguém aqui que vai conduzir esse caminho e vai trazer a Bendito ainda maior, sabe? A visão que eu já tive, a empresa não é mais minha. Acabou o meu ciclo, assim, ainda não, né? Mas ele pode acabar, porque as pessoas estão aqui trabalhando pelo propósito. Hoje eu preciso tocar muita coisa, não consegui fazer minha unha, coisa que para mulher, assim, é surreal, porque eu faço muitas coisas ao mesmo tempo. Mas quando tiver gente capacidade para tocar toda essa operação, tá aí, a empresa é uma outra pessoa. A Bendito existe, independente da Jordana, e vai ser lindo o dia que eu poder ter o privilégio de ver isso acontecendo. E para os outros empreendedores, assim, que eu diria, primeiro, entrar num negócio que você queira entrar, que você faça isso, não porque você gosta, porque eu amo cozinhar, mas cozinhar industrialmente para ganhar dinheiro, para tocar o negócio, é totalmente diferente do que eu convidar vocês dois para minha casa para fazer um jantar. É outro patamar. Então, faça alguma coisa que você queira estar ali dentro e que aquilo ali seja escalável também,
né? Se você quer ganhar dinheiro com o seu negócio, ouça as pessoas certas, porque no meio desse caminho a gente escuta muita gente que dá pitaco, a internet está aí para isso, é o tempo todo falando, jogando pedra, o tanto de coisa que eu escuto, eu ignoro e ouço quem, de fato, me fala coisas plausíveis. São tanto positivas quanto negativas, a gente precisa ouvir, principalmente quem chegou onde a gente quer chegar. Eu gosto muito de ouvir quem está acima em alguma coisa que eu quero almejo para minha vida. Se aquela pessoa é uma excelente mãe, que eu vejo que os filhos dela foram bem educados, não importa quanto ela ganhe, ela, para mim, é um exemplo de maternidade. Assim como um empresário pode ter sido passado o dia inteiro na empresa dele, ter deixado os filhos 100% de lado, mas se ele tocou o negócio dele majestosamente, ali eu vou absorver esse conhecimento e vou trazer para mim. A minha escuta para esse tipo de coisa também me trouxe até aqui, de saber filtrar o que é importante, o que não é, de colocar as coisas na hora certa, no lugar certo, tomar decisões rápidas. O empreendedor, no final das contas, você pediu para eu resumir, para dar uma dica. A dica para quem quer empreender, gente, é conseguir conciliar 1000 caixinhas, assim, na cabeça, porque por mais que a gente delegue, a gente ainda está ali responsável por tudo isso. Quem responde, no final das contas, é você. O empreendedor, em última instância, é que carrega o mundo nas costas. Exatamente. E é a partir exatamente desse instinto de conseguir solucionar problemas que ele consegue gerar mais prosperidade, gerar empregos, gerar aquilo que a gente espera no nosso entorno seja muito melhor e que, consequentemente, faça com que haja uma melhora na economia, no nosso bairro, na nossa sociedade, na nossa vida como um todo, né? E, Jordana, queria te agradecer, né, por aceitar o nosso convite. A gente, vendo a sua trajetória, eu entendo que é muito inspiradora e tenho certeza de que tudo que vocês construíram até aqui é apenas uma base para todo o sucesso, todo o crescimento que vocês ainda vão ter. Então, queria desejar muito sucesso nessa caminhada empreendedora e que vocês consigam atingir todos os objetivos que vocês estão traçando, porque os pilares já estão muito bem fundamentados, né? Parabéns pela nova casa e que seja de grandes realizações. Eu que agradeço o convite e vocês estarem aqui, mesmo no ambiente industrial, que é totalmente diferente do escritório, né? A movimentação aqui é diferente, então fico muito, muito honrada por vocês terem trazido a casa de vocês até aqui para a gente gravar. O prazer foi todo nosso. E você que chegou até aqui, se ainda não segue os nossos canais, queria te convidar para seguir o nosso canal aqui no YouTube. Se você está nos escutando também no Spotify, já segue os nossos conteúdos. Compartilha esse episódio com quem você acredita que vai fazer a diferença na jornada empreendedora, na vida de alguém que está buscando crescer na sua carreira. A gente vai ficando por aqui. Muito obrigado, valeu e até a próxima.